Graças e paz, amados. Como vão todos? Todos bem? Todos firmes aí? Todos assim já prontos para a volta do Senhor Jesus? Eu espero que sim, que ainda há tempo. Vamos buscando, vamos revestindo da palavra de Deus, de oração, vigiando sempre, certo? Porque não pode ficar ninguém para trás. O Senhor, eu acredito que o Senhor tem trabalhado em cima de nossas vidas nesse período de uma forma assim muito maravilhosa. Nós precisamos atentar mais para a coisa que já temos ouvido, para que em tempo algum nós jamais venhamos nos desviar daquilo que o Senhor revelou a nós, que é a sua preciosa palavra. E pensando assim, né, eu trago aqui um devocional e os irmãos sempre dão título, assim, eu sempre esqueço de dar título nas mensagens. Eu posso dizer aqui, como título dessa mensagem, o que contamina o homem. Num determinado momento, inclusive até o presbítero André já pregou sobre isso aqui, em que os discípulos de Jesus foram criticados, né, pelos religiosos da época, que eram os fariseus, e eles comiam sem lavar as mãos, né? Então os religiosos, sabe, praticamente condenaram os discípulos de Jesus por causa disso. E aí Jesus, ouvindo isso, Jesus falou algo interessante a respeito dessa doutrina dos fariseus, né, desses rituais que os fariseus tinham, e era proibido a pessoa comer sem lavar as mãos. Jesus disse o seguinte, no capítulo 15 de Mateus, versículos 10 e 11, Jesus ouviu, né, essa crítica que eles fizeram, e aí Jesus diz o seguinte: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Ouvi e entendei. Quando Jesus diz assim, ouvi e entendei, em nossos dias ele poderia dizer assim: olhe para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer, ouça, que eu preciso te ensinar alguma coisa. E é isso mesmo que o Espírito Santo de Deus está fazendo agora. Jesus disse para a multidão naquela época: ouvi e entendei. Não é só ouvir, é ouvir e entender. Nós precisamos ser não podemos ser mais meros religiosos, como os religiosos daquela época, que muitos deles praticavam muita coisa sem entendimento, mas nós não. O Senhor nos deu o Espírito Santo dele para nós entendermos aquilo que Deus quer que nós venhamos a aprender. Então Jesus diz: ouvi e entendei. E hoje o Espírito Santo de Deus diz assim: olhe para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que contamina o homem, versículo 11, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Jesus citou exatamente o contrário daquilo que os religiosos daquela época tinham ensinado como uma doutrina, mas como algo assim humano mesmo. Aí Jesus, desfazendo isso, ele disse assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca do homem. E aí no versículo 15 diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Pedro ficou sem entender isso que Jesus afirmou. Aí ele pergunta a Jesus: olha, Senhor, explica-nos essa parábola. Versículo 16: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Até hoje as pessoas, é difícil entender aquilo que o Senhor Jesus busca nos ensinar. Uns, porque não querem entender mesmo, outros porque não se importam. Mas Pedro, se importando em entender, chegou a Jesus e disse: explica-nos. E aí o versículo 17 diz assim, Jesus continua falando: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e lança fora? Veja o que Jesus estava falando, né? Uma coisa assim, até assim, puxa, Jesus falando a respeito dessas coisas. Ele está dizendo: tudo que nós comemos desce para o ventre e depois, né, é lançado para fora, né? Então a gente já entende isso aí, eu não quero nem explicar. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos,
mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pronto. O que Jesus estava buscando fazer com que as pessoas entendessem, que ele não se preocupasse, né, da higiene pessoal, né, mesmo porque naquela época a higiene pessoal era mais precária. Hoje não. Hoje nós temos como ensinamento de higiene pessoal, lavar as mãos, sim. Lavar as mãos antes de comer, está certo, para evitar o quê? Contrair doenças, principalmente na época que estamos vivendo, né? A gente nunca lavou tanto a mão como essa época em que nós estamos vivendo. E isso é bom, evita doenças. Mas Jesus estava querendo mostrar algo mais sério. Existe a contaminação do corpo físico, existe a contaminação da alma. E é isso que Jesus estava preocupado. E é isso que ele estava chamando os discípulos para entender. E é isso que ele explicou às multidões, que hoje ele se preocupa mais com o nosso corpo físico, que um dia vai perecer, do que com a nossa vida espiritual. Então, Jesus preocupado sim com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com Ele. E Ele mostrando o que procede do coração do homem são coisas terríveis. E são essas que têm contaminado as pessoas aí fora que não temem a Deus, sabe? Praticam essas coisas assim de uma maneira bem natural. E ele chamando os discípulos, respondendo à indagação de Pedro por não ter entendido, ele mostra mais uma vez que nós precisamos nos preocupar muito com isso, que é o que sai de nossa boca. Em Lucas, ele fala diferente. Em Lucas relata as seguintes palavras: da abundância do coração fala a boca. Nós buscando compreender isso, nós começamos a entender o que é que tem enchido o nosso coração, do que nós temos alimentado nossa alma. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque quando nós nos alimentamos de coisas ruins, logicamente essas coisas ruins vão promover na nossa alma coisas ruins. Nós vamos proferir coisas ruins, nós vamos pensar coisas ruins, nós vamos pensar em adultério, em prostituição, em furtos, em roubos, em um monte de coisas ruins. Então, nós nos preocupando com isso, nós vamos buscar encher nosso coração com coisas boas. Em outro trecho Jesus diz: pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas, né? É como que fosse uma dica para nós estarmos sempre pensando nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. E quanto mais nós nos alimentamos das coisas boas, mais nós produzimos coisas boas, nós falamos coisas boas, né? A exemplo disso, todos nós devemos conhecer algumas pessoas que de 10 palavras que ele fala, 9 são palavrões. Um homem natural é assim, qualquer coisinha ele xinga, ele fala uma coisa ruim, chama a pessoa de uma coisa ruim, porque ele está envolvido no meio ruim. E nós, hoje, Igreja do Senhor, conhecendo a Cristo, do que nós estamos enchendo o nosso coração? Se na sua prática diária você não busca um devocional de qualidade com o Senhor, se na nossa prática diária você não reserva um tempo para ler a palavra de Deus, ou pelo menos ouvir a palavra de Deus, se na sua prática diária nós não nos preocupamos em encher nosso coração da presença de Deus, com certeza os nossos lábios vão falar coisas ruins, nós vamos produzir coisas ruins, nós vamos realizar coisas ruins. Então nos preocupemos com isso. Eu quero finalizar, é um trecho longo, mas eu só vou ler, eu vou vigiar para não explicar nada. Mas é um trecho interessante que está escrito em Tiago, que ele fala exatamente da língua. Tiago fala da língua. Tiago capítulo 3, versículo 3 em diante, preste atenção, eu só vou ler e depois concluir. Ele diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 3 em diante: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que são os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que é a vontade daquele que o governa. Assim também a língua
é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto as bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Vou ficar só até aí. O apóstolo Tiago chamando a atenção também de um ensinamento que também ele aprendeu lá de Jesus, a respeito das palavras que proferimos. Nós precisamos estar atento e vigiando a respeito disso, do que procede dos nossos lábios. Ele diz, com os lábios nós glorificamos e adoramos a Deus, e com esses mesmos lábios nós amaldiçoamos os homens, que são imagem e semelhança de Deus. Então nós, como servo de Deus, como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos estar bem atentos àquilo que os nossos lábios pronunciam, àquilo que nossa língua fala. Nós precisamos buscar aquele fruto do Espírito, que um dos gomos é domínio próprio. Precisamos. Isso nós só podemos conseguir isso se tivermos a presença de Deus em nossa vida, para purificar todo o nosso coração e nós não estarmos mais com o coração cheio de coisas más, mas sim de coisas boas. Por isso nós nos colocamos debaixo da dependência de Deus e devemos buscar isso incessantemente, para que dos nossos lábios só saiam bênçãos. Nós venhamos sempre abençoar, nunca amaldiçoar. Nós venhamos sempre glorificar e adorar e exaltar o nome do nosso Senhor. Uma vez Jesus disse assim, porque a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor assim nos ache como verdadeiros adoradores, cheios da presença de Deus, cheios da presença de Deus, para abençoarmos vidas, porque a nossa função é abençoarmos vidas, levar elas ao conhecimento do nosso Pai Celestial. Então que sejamos uma bênção na mão de Deus, e não mais amaldiçoar, não mais proferir coisas ruins ou pensar em coisas ruins. Busquemos a santidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim abençoe, e até a próxima, se Deus permitir.